Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando suas chances de aprovação. Esse é o Projeto X, galera. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História. E essa é uma aula de História, né? Estamos no Parabéns, é aquele programa, né, que analisa as efemérides, né, completando o aniversário redondo aqui no ano de 2018. Hoje, falando mais uma data, né, terminada em 8, a aclamação de Dom João VI como rei de Portugal em 1818, ok? Gente, esse é um momento, né, já iniciando a nossa história da independência, né? O Brasil está prestes aqui a conquistar a sua liberdade política administrativa, né? A famosa independência de 1822, e é uma aula interessante, né, como um complemento da transferência da família real. Né? Se você não viu a nossa aula de transferência da família real, dá uma clicada aqui no card que está passando em cima, faz uma referência lá para a aulinha de transferência ocorrida em 1808, ok? Dá uma olhadinha naquela aula que ela te dá um antecedente legal desse momento aqui, né? A chegada da família real ao Rio de Janeiro. Dom João VI, galera, ele será, né, retratado aí pelos livros, né, até pelas minisséries de televisão, recorrentemente como um rei bobo. É muito comum essa forma bem caricata, bem errada e negativa em relação aos Bragança e exclusivamente a Dom João VI, que quase sempre é aquele homem gordo, comedor de frango. Mas, na verdade, galera, nós percebemos, né, estudos mais recentes da nossa historiografia brasileira que vão analisá-lo com muito cuidado. Dom João VI foi um grande estrategista da família Bragança, sem sombra de dúvidas. Foi um cara que conseguiu lidar com um contexto muito conturbado, né, que é o chamado período joanino, beleza? Inicialmente aqui, quando a família real chega em 1808, é legal você ter essa informação. Dom João ainda não é rei, ok? Ele não é rei de Portugal, nem do Brasil, nem nada do tipo. Então ele nem tem esse título aqui de sexto. Ele é apenas o príncipe Dom João, ok? Vamos chamá-lo de príncipe regente. Porque à época, na verdade, o grande governante de Portugal, e obviamente do Brasil, é sua mãe, Dona Maria I, apelidada ali de Louca, né? Uma mulher muito forte, que estabeleceu uma administração muito agressiva em Portugal, mas que infelizmente, por problemas ali de saúde, né, por uma certa demência, doenças ali que afetavam um pouco a sua condição psicológica, ela será colocada muitas vezes em segundo plano, sendo João, de fato, o administrador. Por isso a gente chama de príncipe regente. É aquele que vai reger o Brasil nesse momento, tá? Esse período joanino é o período que vai de 1808 a 1821, onde Dom João ele vai governar do Brasil Portugal, né? Toda a corte vai ter moradia aqui na capital, né, que é a capital do Brasil, e agora é a grande capital do Império Luso, né? Uma série de transformações ocorrem nesse momento que é bom a gente ter em mente, né? Começando aqui pela lógica da abertura dos portos. Já em 1809, 1810, você já percebe um processo, né, onde a nossa alfândega, ou seja, o local onde entra e saem os nossos produtos, essa é uma região que agora ganha total liberdade, ok? Nós podemos fazer comércio com qualquer Estado nacional que seja amigo de Portugal, ok? A gente estabelece essa abertura dos portos às nações amigas. Isso aqui, gente, as provas costumam salientar. É o fim oficial do famosíssimo Pacto Colonial, beleza? É o fim oficial desse longo processo de exclusividade econômica que o Brasil tinha com os portugueses. Agora, nós temos uma liberdade econômica, ok? Obviamente, essa liberdade econômica, ela vem com algumas novas legislações. E aí nós percebemos os tratados de 1810, né? São principalmente o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade, né? Estão assinalados aqui os dois tratados, tá? No caso de aliança e amizade, você passa a ter uma entrada administrativa dos ingleses no Brasil, tá certo? Juízes podem advogar aqui dentro, você passa a ter também a Inglaterra já exigindo o fim da escravidão, né? A Inglaterra já começa a estabelecer essas pressões absurdas no nosso território. Sabemos, né, que isso vai demorar muito a acontecer, infelizmente, mas já é uma exigência inglesa, tá? Além disso, toda a nossa alfândega ganha um novo, né, elemento de juros, tá? Os ingleses têm vantagem na entrada dos seus produtos, os produtos ingleses vão entrar mais baratos do que os de todo o planeta. Eles recebem ali uma tarifa baixinha de 15%.
Portugal ganha uma tarifa de 16% sobre os produtos que entram no Brasil e as demais nações 24%, tá? Essa a progressão, 15, 16, 24. Então os ingleses têm vantagem, tá? E isso é muito importante para você entender todo esse processo de autoridade, né, que os britânicos exercerão aqui no Brasil. A Inglaterra, inclusive, será uma peça fundamental na nossa independência, ok? Então isso já está sendo montado nesse momento, já está sendo aos poucos construído. Gabriel, por que a Inglaterra vai passar a ter tantas vantagens? Você vai ver isso na aula de transferência da família real. Por isso que eu falei, volta lá na aulinha de 1808, porque lá você entende bem por que a Inglaterra tem tantas vantagens, ok? Então dá uma puladinha lá que você vai compreender melhor esse processo. Bom, há então uma inversão administrativa, e isso é muito inédito. É a primeira vez que o Império Ultramarino vai localizar os seus prédios de governo na colônia, gente. Isso é bizarro. Eu sempre comento com os meus alunos em sala, né? Você olha para o grande Império Britânico, né? O grande Império da Inglaterra do século XIX. Onde é a capital do grande Império Inglês? Londres, né? Londres é a grande capital. Inglaterra tem territórios na Ásia, na África e na América. Mas onde é a capital? Londres. A França também tem o seu império colonial. Mas onde é a capital do Império Francês? Paris. Vamos olhar para Portugal. Portugal tem um grande império colonial. África, América. Até na China você tem portos colonizados pelos portugueses. O famoso porto de Cantão. Mas onde é a capital do Império Ultramarino Português? Rio de Janeiro. Isso é inédito, galera. Nenhum outro império localizou a sua capital na colônia. Por isso o Brasil, né, gente, é o que é. Nós seremos colonizados de uma maneira muito exótica, de uma maneira muito realmente diferente, né? Então isso nos traz algo muito raro na história do mundo moderno, da história do mundo contemporâneo também, né? Essa metrópole que vai fixar a sua capital na colônia, e não à toa o Rio de Janeiro é uma cidade que ganha muita importância. Então a gente chama isso de inversão, né? Agora, o Rio de Janeiro é mais importante que Lisboa. Você passa a ter vários ministérios agora no Rio de Janeiro. O Ministério Real Erário, por exemplo, que é o que chamamos hoje de Ministério da Fazenda. Mesa de Consciência e Ordens, que era ali um órgão que concedia títulos de nobreza às pessoas. Enfim, uma série de ministérios agora estão localizados no Rio de Janeiro. Isso leva, obviamente, a uma grande transformação urbana, sabemos disso. O período joanino é um período onde o Rio de Janeiro se expande, né? Você passa a ter a Biblioteca Nacional, o museu, né, futuramente, né, conhecido como Museu Nacional, né, que inicialmente será a primeira morada da monarquia, ali no bairro de São Cristóvão. Você passa a ter o teatro, né, o atual Teatro Municipal também, na época conhecido como Teatro Real, o Jardim Botânico, a Academia da Polícia, né, Militar do Rio de Janeiro, né, a PM do Rio de Janeiro é fundado nesse momento. Você tem uma série ali também de mudanças na questão científica. A Universidade ali, de Cirurgia da Bahia é criada nesse momento, né, ganha uma tutela imperial, não no Rio de Janeiro, né, mas na região de Salvador. Enfim, galera, muitas transformações culturais, políticas e econômicas. O Banco do Brasil, a Casa da Moeda. É muito legal notar como o Rio de Janeiro ele é alçado a uma condição de muita importância, e isso é fundamental para a história carioca, ok? Expedições militares. Dom João vai invadir duas regiõezinhas nesse momento. Guiana Francesa e a região da Cisplatina. Bom, no caso da Guiana Francesa, você tem uma tentativa básica de Dom João incomodar Napoleão. Ele pensa, bem, já que Napoleão invadiu o meu território, eu invadirei um território dele, que é exatamente essa porção ao norte da Amazônia, né? Ao norte do rio Oiapoque, que chamamos de Guiana Francesa. Então você vai ter uma ocupação momentânea nessa região. Digo momentânea porque após a derrota e a queda de Napoleão, né, no processo conhecido como Congresso de Viena, em 1815, né, a região da Guiana Francesa será devolvida à França, tá? Então o domínio luso vai mais ou menos de 1809 até 1815 nessa região, tá certo? Província Cisplatina, galera. Bom, no caso da Cisplatina, nós chamamos isso aqui hoje de Uruguai, tá certo? O Uruguai é uma região, né, que inicialmente será ocupada por Dom João, né, no processo de invasão da Cisplatina, tá? Você tem todo ali o acesso ao Rio da Prata, tá ok? Que por isso que chamamos de província Cisplatina, né? É a região que dá acesso ao famoso Rio da Prata, onde Dom João também fixará suas bases militares. Então, durante um tempo, o Uruguai será brasileiro, tá? Isso vai até meados de 1827.
Já vamos falar melhor disso quando você for ver um pouco do primeiro reinado, tá? 2 regiões invadidas nessa época. Um outro evento que marca o período joanino, a insurreição pernambucana de 1817. Também pode ser chamada de Revolução Pernambucana, tá? Aqui uma atenção. Você tem um evento na história de Pernambuco, quem tiver de Recife, Olinda nos assistindo, um grande beijo para Pernambuco, estado maravilhoso, né? Sempre nos recebeu muito bem, sempre muitos assinantes aqui do Projeto X de Pernambuco. Quem gosta de Pernambuco sabe, é uma região que se revolta muitas vezes. Os camaradas são incomodados com o governo, com muita razão. Você tem uma antiga revolta em Pernambuco chamada Insurreição Pernambucana, tá? Lá no contexto das invasões holandesas em Pernambuco, tá? Inclusive tem uma aula aqui no Projeto X sobre isso. Só que a insurreição pernambucana anterior, ela é de 1645 a 1654. Gabriel, como eu sei então quando que a prova está falando de qual? Gente, sempre que ele fala dessa revolta, ele inclui a data do lado, sempre, tá? O nome da revolta é Insurreição Pernambucana de 1817. Se ele não coloca essa informação na sua questão, se ele usa só Insurreição Pernambucana, então ele está se referindo àquela do Brasil holandês, beleza? Um bizu aí interessante. Ele sempre vai incluir a data. No caso dessa revolta, o nome dela é esse todo aqui. Insurreição Pernambucana de 1817. Show? Só para ficar claro, ok? Também pode ser chamada de Revolução Pernambucana, essa aqui. Aqui, gente, momento célebre da história de Pernambuco, né? Uma tentativa de emancipação da região. É uma revolta que a gente pode, inclusive, comparar com a Inconfidência Mineira e com a Conjuração Baiana. Então, realmente, Dom João enfrenta um grande problema nesse contexto. Influência dos ideais iluministas, a própria bandeira de Pernambuco, que eu interpretei aqui de maneira muito tosca, me perdoem, tá? Mas ela é cunhada nesse contexto, tá certo? E ali, Dona Maria já havia morrido. A morte da rainha de Portugal, Dona Maria I, ocorre nesse momento. A aclamação de Dom João deveria ocorrer aqui, só que não ocorre, pois ele vai conter a revolta, beleza? Então a gente vai postergar essa coroação para 1818, onde de fato Dom João será rei, beleza? Todo esse processo de reinado de Dom João, aclamado aqui no Rio de Janeiro, né? Você tem um quadro famosíssimo mostrando essa aclamação, leva a gente a um contexto muito conturbado, né? O reinado de Dom João é iniciado já num contexto de muita crise. Lembra, né, gente? Portugal não foi embora. Aliás, a corte não foi embora de Portugal. O que ficou acontecendo em Portugal? É uma pergunta que os alunos se fazem. Ficou a Deus dará, a França invadiu. Galera, você vai ter a presença de militares ingleses na região, tais qual o Lord Strangford. Esse camarada aqui está ali fazendo a contenção tanto em Portugal como nas ilhas do Atlântico, é o caso da famosa Ilha da Madeira. Esse cara tá lá fazendo a contenção das tropas francesas. E nesse momento ele tá tendo problemas, né? Ele já está tendo que lidar com grupos revolucionários em Portugal que querem um retorno da família real. É um processo que nós vamos chamar de Revolução Liberal do Porto, 1820. A burguesia lusa, os militares, querendo que Dom João volte, principalmente para assinar uma constituição para Portugal, né, gente? Galera tá meio enciumada ali, pô, qual é? Vai deixar a gente aqui vazio, a Deus dará, você tá cuidando do Rio de Janeiro, tá fazendo uma série de reformas, porém, a gente aqui tá abandonado. Então a Revolução Liberal ocorre lá em Portugal. Como consequência desse processo, Dom João retorna para a Europa em 1821. Exatamente a data que nós vemos aqui do fim do período joanino. A partir de então, quem governará o Brasil é seu filho, nosso amigo Dom Pedro, famoso Pedrão, tá? Mas isso, gente, é uma outra história, beleza? Encerramos esse assunto por aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, acesse nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, Facebook, Twitter, Instagram. O Projeto X esse ano é todo de vocês, gente. Um grande beijo e até a próxima.